paciente abaixo apresenta o seguinte quadro oculomotor e refere diplopia ao ler para perto em infraversão. Qual é a melhor alternativa para que ele possa ler com conforto? A gente vê que esse paciente tem o olho direito hipertrópico em relação ao olho esquerdo, certo? Então, o que eu posso fazer? Ressecção do músculo reto inferior esquerdo, ou seja, reto inferior esquerdo. Vou ressecar esse músculo, vou fortalecer esse músculo. Não, porque aí meu olho esquerdo ia baixar mais ainda. Nada de letra A. Prisma de base superior no olho direito. Prisma de base superior no olho direito. Se a base é superior, o ápice é inferior. A gente sabe que o ápice a gente tem que colocar para o lado do desvio. Esse olho não está desviando para baixo, esse olho está desviando para cima. Então, o ápice teria que ser para baixo, o ápice teria que ser para cima e a base para baixo. Então, não é letra B. Ressecção do músculo reto superior direito. Reto superior direito, se eu ressecar, eu vou deixar ele mais forte. Então, vou subir mais esse olho. Não é o que eu quero. Então, não é letra C. Prisma de base inferior no olho direito. Prisma de base inferior e ápice superior no olho direito. Exatamente, o ápice voltado para o lado do desvio. Certo? Então, a resposta é a letra D. Doutora Noeli, tem uma pergunta. Em relação, como ele refere a diplopia, só quando ele faz essa infraversão, eu acho que, ao meu ver, né, a questão da cirurgia aí não seria muito bem indicada, mesmo se tivesse uma descrição cirúrgica, uma opção cirúrgica aí que fizesse sentido, como essa diplopia só é na infraversão, em teoria ele está ortofórico em PPO, não é isso? Pode ser que sim, ele refere realmente, o incômodo mesmo é mais em infraversão, mas a gente não examinou, pode ser que ele tenha alguma coisa em ortotropia, mas que ele não referia. Mas realmente, dependendo do caso, é melhor realmente só fazer prisma do que operar. Vamos passar agora. Bom dia. Oi, Traliana, bom dia. Eu tive problema com a internet, só pude entrar agora. Eu gostei muito dessa questão, mas é bem interessante esse caso. Se o paciente em posição primária do olhar, ele é orto, e quando olha para baixo é que tem o desvio e tem a diplopia, esses casos, quando a gente coloca o prisma, ele vai realmente corrigir o desvio em todas as posições do olhar que o paciente está olhando com óculos. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque algumas vezes ele pode corrigir infra, mas como ele era orto em PPO, ele pode ter uma inversão do desvio, né, um desequilíbrio. Mas a resposta é realmente a letra D. Mas eu não gosto muito dessa pergunta, porque eu acho que na prática, quem faz estrabismo mesmo sabe que pode não funcionar essa resposta aí. Nesse caso, provavelmente esse paciente deve ser um Graves. O caso ideal seria, em vez de ressecção, um retrocesso, né? Do reto inferior. Isso. Correção cirúrgica. Aí sim a gente teria melhor estabilidade. A gente pode até passar um prisma, mas sempre fazendo o teste de cobertura, vendo na prática qual é o prisma que neutraliza melhor o desvio em infra, sem descompensar o desvio em PPO. Nas outras posições do olhar, esses desvios incomitantes são os mais desafiadores para a correção com prisma. Isso. A não ser que o paciente só usasse realmente quando fosse ler, quando fosse olhar para baixo, mas realmente, como a senhora falou, ele vai deslocar a gente tem que ensinar os meninos isso, né, que tem que ser orientado, então, ao paciente que ele só usa, então, quando for ler, quando for olhar para baixo, porque se ele olhar em PPO, ele vai desequilibrar o que está equilibrado em PPO. Mas é bem interessante essa questão aí, mas foi bom a gente poder aprofundar esse debate para os meninos entenderem que estrabismo é uma coisa que, principalmente estrabismo adquirido, a base do tratamento é restaurar a binocularidade e a fusão. E quando o estrabismo ele é incomitante, ou seja, varia de acordo com a posição do olhar, tudo tem que ser, analisado. Quando a gente tem a caixa de prova, você coloca o prisma e aí você pode ver antever como é que o paciente vai ficar quando você adaptar o prisma no óculos dos pacientes. Esses casos são muito interessantes, realmente. Excelente, Noeli. Obrigada. Desculpa aí ter interrompido. Não, foi ótimo. Obrigada, Traliana. R3. Prestar atenção na questão, tá certo? Assim, não ficar discutindo com a questão. Preste atenção no que ela diz. Então, se ela está se referindo à infraversão, a gente só vai focar nessa questão na infraversão.
tá? Exato. Na prática, tem toda essa questão que a doutora Liana falou, que aí realmente vai fazer a gente pensar, como o Noel falou, a gente teria que ter examinado, teria que ter mais dados. Nessa questão, o único dado que ele fala é isso, para baixo e infraversão. Então, a gente só tem que pensar nisso que ele está mostrando. Exato, exato.